Estamos aqui no IBN 2026 com o gerente-geral da Superintendência da Bahia do Banco do Nordeste, Menezes Júnior. Júnior, muito obrigada por participar dessa entrevista com a gente. E eu quero começar a entrevista perguntando sobre quais são os principais projetos no setor de energia que o Banco do Nordeste financia. O Banco do Nordeste, como você deve saber, é um banco de desenvolvimento regional do governo federal, né? Então nós somos hoje o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Desde 2012 que nós fomos instados a trabalhar com energias renováveis. Por ser um banco de desenvolvimento, obviamente a gente precisa fomentar a sustentabilidade dos nossos negócios, né? Então começamos a trabalhar com energias renováveis mais focado nas energias eólicas, né? Onde nós temos aqui na Bahia vários parques eólicos e no Nordeste como um todo, né? Tanto no Ceará como no Rio Grande do Norte, o Banco do Nordeste foi pioneiro nisso. Com o passar dos anos, nós aprimoramos e começamos a fazer projetos também para mini e micro usinas de geração de energia, inclusive fotovoltaicas, e a gente também financia, no caso, redes de transmissão e financia o GLP, que é o gás natural. Mas o nosso carro forte realmente são as energias eólicas, a energia eólica e a energia solar. A energia solar, de uns anos para cá, inclusive, nós democratizamos muito o crédito. Temos financiado para as micro e pequenas empresas e temos financiado também para pessoas físicas que, de repente, são clientes ou não no banco, têm interesse em colocar energia fotovoltaica em sua residência ou no seu comércio e nos procura para que a gente faça um financiamento. Após a apresentação do projeto da empresa, eles apresentam para a gente durante o ciclo do financiamento o parecer de acesso e o Banco do Nordeste, então, autoriza a instalação da energia solar em suas residências. Em 2025, quais foram os projetos que o banco mais financiou, facilitou para essas empresas e empreendedores? E em relação a isso, foi mais pequenas e médias empresas, foram grandes empresas? No geral, a gente trabalha muito com grandes empresas através de suas SPEs para financiamento da energia eólica, tá? Nos parques eólicos. Geralmente aqui na Bahia a gente financia os parques eólicos da Bahia. Cada estado do banco, existe uma superintendência estadual do Banco do Nordeste para coordenar as ações do seu estado. Aqui nós financiamos muito energia eólica e financiamos muito energia solar. Para as energias solares, a fotovoltaica, a gente tem uma demanda muito grande para micro e pequenas empresas. Geralmente, desse percentual de recursos que a gente financia, algo em torno de 30% é direcionado para micro e pequenas empresas, assim como também para a pessoa física. Então, a gente tem financiado, para você ter ideia, nos últimos 7 anos, nós já colocamos no mercado, em termos de financiamento de energias renováveis, algo em torno de 50 bilhões de reais. Aqui na Bahia, a gente pega um percentual de aproximadamente 22% a 25% de todo esse montante, né? Considerando todos os estados do Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, a Bahia é o estado economicamente mais ativo, que tem um número maior de demandas. Inclusive, o próprio estado, ele tem, aí eu diria, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que nos ajuda a atrair investidores de outros estados, do Sudeste, que muitas vezes vêm para o Nordeste para fomentar a economia do estado e, ao mesmo tempo, ajudar na geração de emprego e renda. E essas empresas, muitas dessas empresas, elas têm, eu diria, a sua matriz em São Paulo, ou Rio de Janeiro, mas se instalam aqui na Bahia, até porque, com os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, além de você ter juro negativo abaixo da taxa Selic, que hoje está 14,75%, a gente financia a partir de 7% ao ano, juro negativo, né? Taxa efetiva. Esse Fundo Constitucional, ele foi criado com a Constituição de 1988 e regulamentado em 89. Tudo que o Brasil arrecada de imposto de renda e IPI é direcionado 1,8% para a constituição desse fundo. Por quê? Quando lá em 1952 se fundou o Banco do Nordeste, foi pensando em reduzir as desigualdades regionais. Então teria que ter um banco de fomento, um banco que pudesse fomentar a economia com um custo mais baixo, atraindo empresas de fora para a geração de emprego, renda. E com isso nós
ajudamos a aumentar muito o número de micro e pequenas empresas, e há 25 anos que a gente trabalha também com o setor informal, com microcrédito urbano e com microcrédito rural. Essa taxa de vocês, ela é um facilitador enorme para os que buscam, só que além disso, a gente sabe que tem dificuldades, né? O que o banco enxerga como dificuldades em relação ao financiamento? Bom, na realidade é o seguinte, a gente, eu diria que presta consultoria financeira para boa parte das micro e pequenas empresas, que elas se instalam e muitas vezes elas não têm as licenças devidas, elas não estão legalizadas, eu diria, ao pé da letra, né? Como deveriam, obtendo toda a documentação, todos os licenciamentos. Muitas vezes a gente tem entraves no licenciamento ambiental, que é muito complicado, não só aqui na Bahia, mas em todos os estados do Brasil, né? Sobretudo no Nordeste. E o que a gente observa é que, às vezes, uma consultoria que não mal feita, uma consultoria que não conduziu o processo de forma redonda, de forma legal, faz com que esse processo ele demore um pouco mais de tempo. Mas, atualmente, nós temos, depois que nós perdemos a Eletrobras, a gente está com uma dificuldade muito grande na infraestrutura de transmissão, que isso vem diminuindo a demanda por financiamentos no banco, porque como um dos financiamentos que a gente direciona com os recursos do FNE para energias renováveis é também para linhas de transmissão, então isso reduziu muito. Para você ter ideia, eu tenho um dado aqui bem interessante. No ano de 2023, nós aplicamos mais de 12 bilhões de reais no Nordeste de energias renováveis, dos quais 2 bilhões vieram para a Bahia. Então, desses 12,3 bilhões, 2 bilhões vieram para a Bahia para financiamento de energias renováveis. Já no ano de 2025, que nós já estávamos com esse entrave da infraestrutura de transmissão, certo? O que aconteceu foi que nós só conseguimos aplicar no banco, em toda a área de atuação do Banco do Nordeste, 7 bilhões de reais, uma redução significativa. E a gente vem acompanhando ao longo dos anos uma crescente. A gente tinha até 2023 uma crescente de 40% ano de demandas para financiamentos de energias renováveis. Então, com esse entrave na infraestrutura de transmissão, que é uma coisa que afeta diretamente o empresário, que muitas vezes ele nem procura o banco, porque ele precisa resolver a questão estrutural inicialmente, tem dificultado bastante os novos financiamentos na área de energias renováveis. E só a questão das linhas de transmissão que tem caído, ou outros projetos, apesar de vocês continuarem financiando, também vocês repararam um decréscimo nessa questão? Na verdade, se você for fazer um levantamento da realidade das energias renováveis na Bahia, no Nordeste como um todo, desde 2012 para cá, com a infraestrutura que nós tínhamos, nós conseguimos, como eu coloquei aqui para você, colocar um número significativo de recursos e fizemos geração de energia que daria para suprir o Nordeste tranquilamente. Só que com a falta de infraestrutura a gente não consegue, essa energia ela não consegue ser repassada para outros estados da federação. Então, muita gente que vem para o Nordeste captar a energia aqui pensa em colocar no Mercado Livre, em vender para outros estados, e sem essa infraestrutura não é possível. Então, eu acredito que o foco maior da redução da demanda esteja exatamente nessa questão. Tá? As questões legais, elas são resolvíveis, né? Uma empresa que ela entra com a demanda de financiamento junto ao Banco do Nordeste, que percebe que tem alguma documentação que falta, alguma necessidade de legalização, ela vai atrás, providencia e com alguns meses a gente consegue resolver. Licenças ambientais de igual forma, né? Se não tiver uma degradação ambiental muito grande, obviamente que ela vai ser concedida. Então, esses outros problemas são corriqueiros, não é o entrave maior que nós vivenciamos hoje. Entendi. Em relação, assim, continuando nessa parte das dificuldades, o que os empreendedores ou as empresas que procuram vocês relatam como dificuldade de financiamento? Olha, às vezes garantias, tá? Porque, por exemplo, você vai financiar uma grande empresa, né, com juros negativos, você precisa ter garantias sólidas, tá? E hoje, com a resolução 4966, que muda toda a relação do risco do crédito, você precisa obter garantias mais robustas. Então, nem todos os bancos de primeira linha estão apostando
em oferecer fiança bancária, que já dificulta o acesso, né, dessa garantia, que ela é uma garantia que ainda consideramos uma garantia forte, importante e que faz com que a gente tenha, eu diria, um risco muito reduzido, porque a 4966 ela trabalha com a possibilidade de perda e não com a perda em corrida. Então a gente tem que antever o risco do negócio. Então isso tem dificultado também, é um dos fatores de dificuldade, a garantia. Certo. Tem alguma mensagem que você queria deixar em relação ao Banco do Nordeste em si, a financiamento no setor de energia? Eu diria que continue procurando o Banco do Nordeste. E nós estamos no ano político, é importante que as pessoas realmente saibam escolher seus políticos para defenderem os seus direitos, né? Para poder nos ajudarem a criar a infraestrutura que faça com que o nosso país se desenvolva cada vez mais. Nós vamos continuar aqui atuando no Nordeste, inclusive interagindo e articulando dentro de políticas públicas no sentido de infraestruturar todo o Nordeste, fomentar a economia do Nordeste. Nós somos um banco que atendemos 60 milhões de habitantes em toda a nossa área de atuação. Então é uma área muito grande e a nossa rede bancária corresponde a 9% de toda a rede bancária dessa área de atuação e a gente hoje detém mais de 50% dos recursos de longo prazo, dos financiamentos de longo prazo que são destinados aos empreendedores. Então continuem procurando o Banco do Nordeste e vamos buscar soluções conjuntas. Certo? Eu acho que o desenvolvimento ele passa principalmente pelas pessoas e as pessoas elas precisam entender a importância de você buscar novos empreendimentos, fazer com que o nosso país ele realmente ofereça condições de melhoria e qualidade de vida de toda a população. Então, o Banco do Nordeste está aí a serviço de todos, de toda a população nordestina. Obrigado pela oportunidade.